pessoas livros, mais uma vez aqui no Porquê Filosofar com vocês. Hoje, tentando fazer essa leitura de finalização do primeiro capítulo do livro, na rua porque eu preciso respirar, preciso controlar essa pressão desenfreada que o mundo nos submete, mas tentando seguir com a leitura e fazer com que ela realmente aconteça. É mesmo? Boa. E me lembro aqui, tentando puxar pela memória, que no nosso último encontro nós finalizamos tendo certeza que o amor é algo fundamental para a filosofia, né? Não só porque Sócrates nutria amor por Alcibiades, o que o tornava desejável, mas também porque sem esse amor a filosofia ficaria indigente, como disse o Lyotard. E por isso, o Lyotard vai nos dizer, a filosofia não tem desejo específico. Ela não é uma especulação sobre um tema ou um domínio à parte. Então, quer dizer, o Lyotard vai dizer, o filósofo não nasce dizendo eu vou pensar sobre esse assunto é o assunto que deve ser refletido, que deve ser compreendido, apreendido, debatido. Então, as questões, os temas da filosofia, eles estão no mundo, estão nas ruas, como aqui nós a todo instante vemos pessoas transeuntes, passando e repassando sem cessar com os diálogos cotidianos dos problemas da sua vida, dos problemas do mundo, dos problemas do espírito, dos problemas materiais, todos eles tratados pela ironia socrática, já que Sócrates tem sido o carro-chefe aqui nesse primeiro momento que o Lyotard nos apresenta a filosofia, no diálogo platônico, na meditação cartesiana, na crítica kantiana, na dialética hegeliana, no movimento marxista. Então, todos os filósofos foram tomados pelo mundo, nos aspectos mais inusitados, ou nos aspectos mais atraentes, para aqueles filósofos no seu tempo, no momento em que eram vivos, presentes e agiam no mundo. Logo, como diz o Lyotard, os filósofos não inventam seus problemas. Eles não são loucos, pelo menos no sentido de que falariam sozinhos. Talvez até o sejam, mas não mais que qualquer outra pessoa, no outro sentido de isso querer atravessá-los. Então eu aqui no caso, eu tô quase como um louco, falando sozinho para a câmera de um celular, mas tentando crer que alguns de vocês ouçam, escutem, pensem a esse respeito. Ao mesmo tempo, uma fala importante do Lyotard é dizer que existe sim o desejo na filosofia. Uma citação importante do Lyotard quando ele diz: para a filosofia,
qualquer assunto serve, desde que seja estranho. Mas há um modo de encontrar o desejo específico do filósofo. Essa citação que ele faz é uma citação do Alain, que agora não vai ser o caso da gente explicitar quem seja ele. Depois eu farei isso. Essa especificidade nós já conhecemos. É que com a filosofia o desejo se reflete, ele se reflete, ele se deseja. E então ele suscita a pergunta: por que desejar? Por que o que é dois tenta ser um? E por que o que é um tem necessidade do outro? Porque a unidade se expande na multiplicidade. E porque a multiplicidade está suspensa na unidade. Porque a unidade é sempre dada na separação. Porque não há simplesmente a unidade imediata, mas sempre a mediação do um por meio do outro. Porque a oposição, que ao mesmo tempo separa e une, é senhora de tudo. Então, aqueles que se opõem a algo, eles se unem e se separam. Se unem porque todos aceitam determinada posição na oposição. E separa porque muitos odeiam, detestam determinada oposição. Então ela é responsável por essa multiplicidade de situações. Nós vivemos isso no mundo da política, nós vivemos isso no mundo das relações de gênero, nós vivemos isso no mundo da moda, nós vivemos isso no mundo da cultura, vivemos isso no mundo da educação. Se a gente pegar essa oposição entre tecnologia e reflexão humana, isso está presente nos mais variados campos do entendimento educativo que nós temos hoje. Então, Lyotard diz: dessa forma, a resposta para por que filosofar está na pergunta que é inelutável: por que desejar? O desejo é a filosofia, não é menos. O desejo que é a filosofia não é menos incoercitível ou incoercível que qualquer outro desejo, mas ele se desdobra e se interroga em seu próprio movimento. Aliás, é a partir da realidade que a filosofia lança suas perguntas rumo às coisas. Foi o que eu falei inicialmente, né? E aí ele diz: ora, saborear supõe tanto a degustação da coisa quanto o distanciamento dela. Deixamos-nos penetrar pela coisa, mesclamos-nos a ela e ao mesmo tempo a mantemos à distância para poder dizê-la, julgá-la. Olhamos para ela nesse fora do dentro que é a boca, que também é o lugar da fala. Filosofar é obedecer plenamente ao movimento do desejo, estar compreendido nele e ao mesmo tempo tentar entendê-lo sem sair de seu curso. Então, escolher os lugares em que nós pensamos e refletimos é uma atividade que faz parte da filosofia. E aí eu retorno a Lyotard quando diz a seguinte passagem: por agora, se alguém nos perguntar por que filosofar,
Poderemos sempre responder perguntando: mas por que desejar? Porque existe por todos os cantos o movimento do mesmo que busca o outro. E poderemos sempre dizer, esperando um pouco mais: filosofamos porque isso deseja. Então, no porquê filosofar, filosofamos porque desejamos, porque queremos algo que é estranho, que é incomum, que não está entre nós, que nos invade e ao mesmo tempo nos separa e nos une. Ou seja, está numa seara para além do igual. Até quando faremos isso? As moscas. Até enquanto formos perseguidos pelas moscas, pelos desejos, pelos incômodos, pela vida. Quando morrermos, já não faremos mais isso. Mas eu desejo que vocês continuem fazendo. Forte abraço, pessoas livres. Até a próxima. Saúde.